Hoje falando um pouquinho sobre o nosso relacionamento com Deus, porque todos nós precisamos desse relacionamento com Deus. Se a gente quiser ter boa saúde, tanto física como mental, emocional e até mesmo espiritual, a gente precisa ter um bom relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus, o nosso provedor do universo, o nosso benfeitor. E se a gente continua querendo dar sempre o nosso jeitinho, querendo resolver as coisas com a força do nosso braço, achando que nós somos inteligentes o suficiente para resolvermos os nossos problemas, as situações difíceis que nós temos, se nós achamos que nós podemos fazer isso sem Deus, nós estamos completamente enganados e não vamos conseguir. Porque se nós estamos aqui, é porque Deus, a soberania de Deus, permite estarmos aqui hoje. E esse é um momento propício para a gente poder ter esse elo com Deus, a gente poder se unir a Ele e entender cada vez mais e nos conhecer. Deus, todos nós temos a fagulha de Deus dentro de nós, que alguns falam que é a centelha divina. Para nós cristãos é o Espírito Santo que Jesus deixou, o seu Espírito Santo para nós, para nos guiar, para nos ensinar. E Ele nos ensina todos os dias. E que a gente possa aprender com Ele, ter equilíbrio, ter saúde mental, ter sabedoria, ter inteligência, ter capacidade do alto para resolvermos as coisas. Claro que o que pudermos nos adequar aqui com coisas que vão nos ajudar é bom, mas muito mais se a gente poder reconhecer dentro de nós que nós temos algo. Muitas pessoas, elas pensam assim, que se relacionar com Deus, agora eu tenho que ser a pessoa perfeita. E a perfeição é só lá no mundo do absoluto. Aqui no mundo dual, da dualidade, do mundo relativo, no mundo da forma, é impossível ser perfeito. A Bíblia diz que nós temos que ser como a aurora. A aurora é quando, sabe aquele momento que você acorda e bem cedinho, e o sol nem nasceu, e o dia vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. O dia perfeito é quando o sol está bem alinhado ao meio, que é o meio-dia. Esse é o sol do meio-dia, o sol mais forte, é o dia mais claro do dia, é o meio-dia. Então você vai se tornar dia perfeito quando você estiver totalmente iluminado. Mas para isso é todo um processo. O sol, ele não se torna sol do meio-dia às 6 da manhã. Ele tem todo um processo. Assim nós também vamos passando por esse processo de alinhamento com Deus e vamos nos relacionando com Ele até se tornar dia perfeito. Então, eu não vou ser a mulher perfeita de um dia para o outro, porque Deus entende a dualidade que eu estou vivendo aqui hoje. O mundo do relativo ao mundo da forma, que eu tenho que me adequar à forma. O pensamento, quando você pensa algo, fala algo para alguém, você dá uma forma para poder expressar. Nós estamos aqui vivendo no mundo da forma, a forma pensamento. Então, como que eu vou ser perfeita de um dia para o outro? Não tem como, mas eu vou trabalhando isso dia a dia. Então você vai se relacionando, você abre esse espaço. A primeira coisa é gerar esse espaço interno que você tem que fazer. Você vai criar esse espaço para se relacionar com Deus. Então você vai digerir isso internamente e vai promover isso dentro de você, esse espaço para se relacionar com o Espírito de Deus. Após isso, você vai criar uma intenção, porque você tem que ter uma intenção. Qual é a sua intenção para se relacionar com o Espírito de Deus? Se aproximar de Deus, de ter um vínculo com Deus, de ter uma proximidade maior com Ele, com o seu provedor do universo, com o seu Criador, com o seu benfeitor, com o seu Salvador. Então, por quê? Porque Deus e o Filho e o Espírito Santo é um só. Não existe quando termina o Filho e começa o Espírito Santo. Não existe isso.
Eles são uma coisa só. Então, é uma unidade. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma única coisa. E esse relacionamento de você se relacionar corpo, alma e espírito, que você tem corpo, alma e espírito. Então são 3 também. E você vai trabalhar essas 3 coisas em você nesse relacionamento santo com o Espírito de Deus. Você vai sendo trabalhada. Você vai sendo lapidada. E você vai se tornar aquele diamante. Aquela pedra bruta, sabe? Aquela pedra bruta que é o diamante. Ele não tem valor nenhum. Mas ele passa a ter valor quando ele é lapidado, que aí ele vai gerar todo aquele brilho, aquela luz que vem dele. Então, nós também somos assim, o Espírito vai nos ensinando, ele vai trabalhando em nós, e nós vamos sendo